Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos apresentar o nosso TCC, que é o projeto de uma serra policórtica com movimento linear. Os integrantes do nosso grupo são Eduardo Henrique Silva Oliveira, Gabriel Monteiro Farias, Gustavo Henrique Cardoso, Igor do Prado Oliveira e eu, João Pedro Machado Botelho. Bom, eu vou falar sobre a introdução do nosso projeto. As primeiras máquinas-ferramenta foi desenvolvida de acordo com os princípios atuais de fabricação. Pode-se observar que até meados da década de 1970, as máquinas e equipamentos que sempre foram desenvolvidos com base em soluções mecânicas reais eram os mais básicos sistemas elétricos e eletrônicos. No entanto, nos últimos 30 anos, os avanços tecnológicos revolucionaram o design das máquinas-ferramenta. A introdução de uma nova tecnologia de desenvolvimento para produção, montagem, adaptação e outros projetos permitem racionalizar e otimizar o desenvolvimento de máquinas-ferramenta. Dessa forma, embora mantendo os princípios básicos de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, este trabalho traz mais uma opção aos equipamentos de cortes múltiplos e seriados. O objetivo deste trabalho é propor um equipamento alternativo que consiste em uma máquina de corte aqui denominada serra policorte com movimento linear, que visa desenvolver um protótipo do equipamento para corte de diferentes tipos de materiais, projetado para melhor segurança do operador, maior velocidade e precisão dos cortes, mais conforto, assim obtendo uma menor complexidade, porém uma maior eficiência no trabalho. No que diz respeito à nossa CETEC, foi feita uma pesquisa de campo, observando que a serra em nossa oficina não tem um método de corte eficaz e preciso, devido à baixa eficiência do corte, seja em termos de precisão ou atraso, muitos alunos não conseguem completar as atividades dentro do prazo estipulado. Isso ocorre ou porque as medidas muitas vezes saem da tolerância mencionada, ou porque a incisão é curva. Portanto, temos que cortar outra peça. Caso contrário, ela ficará fora da tolerância e dobrará. Então, os alunos devem fazer os ajustes para atender às especificações. Com esta serra, também encontramos dificuldades ao cortar materiais menores, sem falar que materiais mais flexíveis, como nylon, há uma demora excessiva para cortar. Logo, componentes menos maleáveis, como aço, a situação pode ficar ainda pior. Uma das soluções para o problema encontrado por nossa serra é que há uma pequena morsa próxima ao disco de serra, no qual o operador pode obter maior precisão de corte. Nosso projeto é mais novo e mais técnico do que o de nossa escola. Por exemplo, o movimento linear para frente com a serra de múltiplos cortes, ao invés de uma serra de fita, reduzirá o tempo de corte, requerindo apenas um golpe em vez de vários, sintetizando assim o tempo de espera dos alunos e também reduzindo a margem de erro. Como funcionará a escola? A alimentação do motor se dará por meio de um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico haverá um interruptor bipolar que fará o sistema de liga e desliga do motor. Nós iremos comentar mais aprofundadamente sobre o circuito elétrico depois. A fixação da peça se dá por uma morsa, onde você põe a peça na morsa e prende ela lá. É um processo padrão de prender uma peça na morsa. Em relação ao movimento da estrutura onde a serra está acoplada, é feito de forma manual, ou seja, você terá que puxar pelo braço suporte movimento manual, que é a primeira imagem desse slide. Aí o pé da estrutura deslizará sobre as guias lineares, que é a segunda imagem do slide, e com isso toda a estrutura se movimentará para frente, e por sua vez o motor que está acoplado na estrutura, onde a serra está acoplada no motor, se movimentará para frente também, assim executando a operação de corte. Depois disso, é essencial que você recue a serra para a posição original e desligue o motor. Cuidados com a serra. EPIs básicos de oficina que são calça jeans, jaleco e óculos de proteção. Fixar bem a peça para que ela não acabe se soltando e danificando. Puxar a estrutura onde a serra está acoplada devagar, para o disco não quebrar na peça e acabar danificando. E até mesmo para não danificar a serra, sempre recuar a serra para a posição original, para não danificar a peça quando o operador for usar a serra novamente. E pela segurança do operador.
Nessa tabela, podemos ver o tempo e o processo necessário para a montagem da serra, desenho da peça e compra do material, 25 dias. Usinar as peças e desenvolvimento das guias lineares, 50 dias. Montagem do eixo da serra e desenvolvimento do sistema de automação da máquina, 25 dias. Montagem do circuito elétrico e montagem da serra, 23 dias. Orçamento 1. A serra policorte possui dois tipos de orçamento. Orçamento 1, que são peças usinadas, e orçamento 2, que são peças não usinadas. No orçamento 1, escolhemos usar o aço 1020, porque as peças de aço usadas são estruturais e não vai ter contato com outras, e porque é um aço relativamente barato. As peças são um bloco laminado de aço, duas barras chatas de aço, uma barra cilíndrica de aço, duas barras quadradas de aço, uma tira de aço, uma chapa grossa de aço, uma barra chata de aço e uma barra chata de aço com dimensões diferentes. E com isso, ficou um valor final de R$ 1.838,81. No orçamento 2, seriam os materiais não usinados, ou seja, os materiais que existem no mercado. São eles: um disco de serra circular, um mini motor elétrico, uma fonte retificadora, uma mini morsa de bancada, um interruptor bipolar simples, um cabo de força, um plug padrão e duas guias lineares. E com isso, com um valor final de R$ 603,27. Seria a serra montada, pronto para o uso. Ela ficou o valor final de R$ 2.440,53. Retomando sobre o circuito elétrico, ele é um equipamento que será conectado por um sistema bifásico de 220 volts. Dentro do equipamento, haverá uma fonte retificadora de 12 volts para a alimentação do motor. A conexão à rede será feita por intermédio de um plug padrão tripolar, ou seja, duas fases mais o terra. O acionamento e desligamento será feito por um interruptor bipolar, que interromperá as duas fases simultaneamente. Em relação ao sistema de proteção, a tomada deverá ter um sistema de proteção próprio, o famoso disjuntor. Por ser um equipamento portátil, ele não terá uma proteção além do aterramento, o famoso terra. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenho do nosso projeto. Em primeiro lugar, deve-se fixar o material a ser cortado na base da máquina. O equipamento possui uma morsa de facilitação. Dessa forma, é importante garantir que o material não se mova e que o corte seja preciso. Assim, por último, avance o disco até encontrar o metal e pressione o botão de ligar o motor para fazer o corte, sempre protegendo-se através de óculos especiais, uma vez que o metal emite projeções quando cortadas, como as faíscas que saem do metal. Agora, sobre as medidas do projeto, como pode ser visto no slide, ela não seria uma máquina muito grande para maior facilidade do operador. Eu vou falar um pouco sobre as peças não usinadas. Possui a morsa, guias lineares, serra policorte. As guias lineares é um dispositivo criado com base no princípio do rolamento. Sua finalidade é reduzir o atrito, aumentar a suavidade do movimento e melhorar a precisão do posicionamento. São adequados para vários tipos de máquinas, tais como tornos, CNCs e fresadoras, entre outros. Os ângulos de contato dos trilhos da guia são respectivamente 30, 60, 90 e 45 graus, e o maior pode chegar a 4.000 milímetros. A serra policorte é um disco de metal laminado, geralmente usado para cortar madeira, mas também pode cortar outros objetos. Outro nome para este tipo de equipamento é a máquina que segura e gira um disco óptico. Para que possa ser cortado, é a base para qualquer tipo de escala de trabalho, sendo muito indicada para indústrias e construções civil, da produção em massa. Seus componentes incluem correias, polias do eixo, do motor, torno e alavanca. Possui também o interruptor bipolar, plug padrão, motor com fonte retificadora e cabo de força.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto no mercado. O projeto no mercado é sobre ele ser uma máquina custo-benefício, por causa das inovações que ela tem, que é o sistema linear, onde não existe nada no mercado ainda. Porém, existem modelos parecidos, porém são grandes demais. Uma desvantagem do nosso projeto é que a margem de lucro dele seria baixa, pois o custo de fabricação dele é um pouco alto, a não ser que a empresa fosse fabricar ela em lotes muito grandes. Agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão. No processo de redação desse TCC, nossa equipe ganhou e fortaleceu alguns conhecimentos na área de mecânica. Desses conhecimentos, optamos por utilizar os resultados de aprendizados obtidos durante o curso técnico para a criação do produto. A princípio, nós achamos difícil definir a ideia desse projeto porque tinha algumas ideias não tão boas, mas conseguimos ver de cara o nosso projeto. Resolvemos o problema com a pesquisa em campo e vimos a serra na nossa oficina que ela não é tão atualizada e precisa. Por isso decidimos fazer uma serra de fita, melhor que a da nossa oficina, mas modificamos a ideia para uma serra linear, porque seria mais rápido, eficiente e mais fácil de fazer. Nesse projeto conseguimos aproveitar muito do que o professor ensinou. Com uma ideia clara, começamos a fazer pesquisas para implementar o projeto. Mas como estamos isolados, temos que fazer a maioria das pesquisas pela internet. Encontramos dificuldade na parte da pesquisa, porque não sabíamos a forma certa de fazer. Mas com a ajuda de consultores, começamos a entender melhor essa parte do trabalho. Utilizamos o conhecimento adquirido na categoria de aplicativos informatizados para desenvolver a monografia, gráficos e tabelas como gráfico de Gantt. Mais tarde, começamos a usar as propriedades do material e o conhecimento de design de tecnologia auxiliada por computador, SolidWorks, para provar os resultados de todas as pesquisas. No entanto, chegamos à conclusão que a SPAL é um substituto do mercado de serras. Seu desenvolvimento utilizava múltiplos campos mecânicos. Além de mudar o mercado de serras policorte, também tem a capacidade de mudar o mercado, pois nenhuma serra só consegue um movimento linear. E a sua função, as normas de segurança, que podem proporcionar a maior proteção e segurança para a vida do operador. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos que assistiram a essa apresentação. Nós também gostaríamos de agradecer muito aos orientadores Cleverson Faber de Assis e José Cipriano, por toda a ajuda que nos deram na produção do TCC, desde a ideia até a execução da ideia. Eles ajudaram muita gente. Nós também gostaríamos de agradecer ao meu pai, Wagner Botelho, pois ele nos ajudou muito com o circuito elétrico, e também gostaríamos de agradecer ao meu tio, Márcio Sintra Machado, que ele nos ajudou muito na questão do orçamento.